Espartanos, qual é sua profissão? Adentre no mundo implacável e inspirador dos guerreiros espartanos. Exploraremos os ensinamentos profundos e as histórias cativantes que emanam da lendária cidade e estado de Esparta. Prepare-se para mergulhar em um universo de disciplina inabalável, coragem indomável e uma devoção inigualável ao dever. Testemunhe as lições transmitidas de geração em geração, onde o escudo era mais do que uma peça de metal e madeira, era o símbolo da honra. Conheça os jovens guerreiros que enfrentavam desafios árduos nas montanhas, mostrando que a força de Esparta estava na união. Descubra como a disciplina moldava suas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Embarque em uma jornada através de narrativas de resiliência, lealdade inabalável e sacrifício supremo. Estas são as histórias que transcendem o tempo, as lições que continuam a nos inspirar. Então, prepare-se para ser hipnotizado pelo legado espartano, porque neste vídeo mergulharemos profundamente na alma destes guerreiros lendários e suas incríveis lições de vida. Enquanto Filipe II da Macedônia conquistava cidades e estado gregas por todos os lados, Esparta ficou isolada. Filipe conquistou uma vitória avassaladora e Esparta estava relativamente fraca e sem muralhas. Filipe enviou uma mensagem aos espartanos dizendo que se invadisse Lacônia, eles seriam destruídos para nunca mais se levantarem. Os espartanos responderam com uma única palavra: "Se". Quando alguém perguntou por que os espartanos trouxeram desonra aos que perderam seus escudos, mas não fizeram o mesmo com os que perderam seus capacetes ou suas couraças, o rei espartano Demócritos respondeu: "Porque capacetes e couraças são colocados para sua própria proteção, mas o escudo é para o bem de todos os seus irmãos." O desafio dos jovens guerreiros. Todos os anos, os jovens guerreiros de Esparta eram desafiados a uma corrida de resistência pelas montanhas áridas. Em uma dessas corridas, um jovem chamado Teron estava à beira da exaustão. Seu amigo, Leonidas, o apoiou e juntos terminaram a corrida, provando que a força de Esparta estava na união. A lição de disciplina. Quando um grupo de jovens espartanos estava treinando, seu instrutor Damaratus os observou. Ele notou que um dos jovens estava distraído e desatento. Damaratus abordou o jovem e perguntou por que ele não estava se esforçando. O jovem respondeu que estava cansado. Damaratus então lhe ensinou que a disciplina é fundamental mesmo quando se está cansado e que um verdadeiro espartano nunca deixa a exaustão controlar sua vontade. A sabedoria do ancião. Um velho espartano chamado Agapetos costumava contar histórias aos jovens sobre as glórias passadas de Esparta. Ele ensinou que a verdadeira grandeza de Esparta não estava apenas nas batalhas vencidas, mas na herança de valores e virtudes que os espartanos transmitiam de geração em geração. O resgate do companheiro. Durante uma batalha contra os persas, um espartano chamado Febos ficou ferido e caído no campo de batalha. Seu amigo Eufemos arriscou sua própria vida para resgatá-lo, enfrentando uma chuva de flechas inimigas. Eles sobreviveram à batalha e mostraram que a lealdade entre os espartanos era inquebrável. Não tenha medo diante da multidão de homens, não fuja em pânico. Cada homem deve segurar seu escudo diretamente contra os 4 combatentes, considerando sua própria vida como odiosa e valorizando os espíritos obscuros da morte tão claros quanto o brilho do sol. Xerxes escreveu a Esparta: "É possível para você não lutar contra os deuses, mas ao se aliar ao meu lado, você pode se tornar o único governante da Grécia." Ele respondeu: "Se você tivesse algum conhecimento das coisas nobres da vida, se absteria de cobiçar as posses dos outros.
Para mim, morrer pela Grécia é melhor do que ser o único governante sobre o povo da minha raça. Quando Xerxes escreveu novamente pedindo que entregasse suas armas, ele respondeu: venha e pegue-as. Heródoto relata que, pouco antes da batalha de Termópilas, um guerreiro espartano chamado Dieneques foi informado de que os arqueiros persas poderiam obscurecer o sol com suas flechas. Ele respondeu: bom, então teremos nossa batalha na sombra. Era natural para as mulheres espartanas pensar e falar como Gorgó, a esposa de Leonidas. Quando uma dama estrangeira disse a ela que as mulheres de Lacônia eram as únicas mulheres do mundo que poderiam governar os homens, ela respondeu: com boa razão, pois somos as únicas mulheres que geram homens. Um velho homem vagando pelos assentos do estádio olímpico em busca de um lugar para se sentar, foi vaiado pela multidão até que ele chegou ao assento dos espartanos, momento em que todos os espartanos mais jovens que ele e alguns mais velhos se levantaram e ofereceram seus lugares a ele. A multidão aplaudiu e o velho se virou para eles, dizendo: todos os gregos sabem o que é certo, mas apenas os espartanos o fazem. Levantem-se, guerreiros. Tomem posição ao lado um do outro, nossos pés firmemente plantados como carvalhos no chão. Aprendam a amar a morte, a sombra escura e sombria, assim como vocês amam a luz da aurora. Aqui está a coragem, a mais nobre possessão da humanidade. Aqui está o prêmio mais nobre que um jovem homem pode almejar. Os espartanos são iguais a qualquer homem quando lutam como indivíduos. Lutando juntos como um coletivo, eles superam todos os outros homens. As muralhas de Esparta eram seus jovens homens, e suas fronteiras eram as pontas de suas lanças. Em resposta à pergunta sobre por que os espartanos usavam adagas curtas na guerra, Antárticos disse: porque lutamos de perto com o inimigo. Para os espartanos, não eram os lobos ou magníficos edifícios públicos que faziam uma cidade, eram suas próprias ideias. Em essência, Esparta era uma cidade da mente e do coração, e ela existia em sua forma mais pura na marcha da disciplina a caminho da guerra. Em Esparta, as mães costumavam dizer aos seus filhos, como guerreiros de Esparta: voltem com seus escudos ou sobre eles. Quando perguntado qual foi o maior benefício que Licurgo conferiu aos seus concidadãos, o rei Agesilau respondeu: o desprezo pelo prazer. Em resposta a alguns cidadãos que desejavam saber como poderiam se proteger de invasões de exércitos, Agesilau disse: permaneçam pobres e nenhum de vocês deseje ser mais importante que o outro. Que sua vida seja repleta de coragem e que a disciplina ande ao seu lado. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.